Sobre a correição extraordinária lá na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª turma do TRF4, que completa 3 meses e ainda não há previsão de conclusão. O Conselho Nacional de Justiça informou que o procedimento segue em andamento. A auditoria administrativa nas unidades judiciais começou no dia 31 de maio e, conforme a produção do Jornal da Manhã apurou junto ao CNJ, ainda não há previsão de conclusão dos trabalhos. Além disso, quando o procedimento for finalizado, terá que passar por julgamento do plenário do Conselho Nacional de Justiça. A correição extraordinária foi determinada pelo Corregedor-Geral, ministro Luiz Felipe Salomão, por causa de diversas reclamações disciplinares apresentadas à Corregedoria Nacional. Ela foi aberta para identificar erros ou eventuais excessos que podem ter sido cometidos. A 13ª Vara Federal é uma unidade criminal especializada e há quase 10 anos responde pelos processos e outros procedimentos ligados à Lava Jato. Já a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem o papel de revisar os atos e decisões tomadas no âmbito da Justiça Federal aqui do Paraná em relação aos casos da operação. A equipe do CNJ que está trabalhando na auditoria é composta por 3 juízes auxiliares e outros 3 servidores da Corregedoria Nacional. E, mesmo com o procedimento em andamento, os prazos processuais não foram suspensos e os trabalhos nas unidades prosseguiram de forma regular. Um dos últimos atos realizados dentro da correição, foi a oitiva do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, na última sexta-feira, dia 25 de agosto. Ele foi ouvido na condição de testemunha e falou muito. O depoimento durou 6 horas. Nós não temos ainda a previsão de quando essa investigação irá terminar. É importante que ela aconteça de forma rigorosa e apure tudo o que aconteceu durante os desdobramentos da Operação Lava Jato. Mas é importante reforçar que até agora nós não temos nenhuma medida mais drástica tomada pela correição ou pelo CNJ diante do que está encontrando lá. Pelo contrário, o juiz Eduardo Apio, que estava à frente dos processos da Lava Jato, estava à frente da 13ª Vara Federal aqui de Curitiba, não retornou ao cargo. Ele foi um dos solicitantes dessa correição, fez algumas denúncias ao CNJ sobre os trabalhos durante a Operação Lava Jato, mas até agora não retornou à cadeira. Pelo contrário, foram nomeados novos juízes. Um juiz que estava em Ponta Grossa foi nomeado como titular, um juiz que estava em Cascavel foi nomeado como substituto, e os trabalhos seguem. E veja como é importante os magistrados que não fazem propaganda do próprio salário, os magistrados que mantêm a calma, a serenidade e não são midiáticos. A gente não tem mais notícias, desde que esses novos juízes assumiram a vara, de depoimentos espetaculosos ou de promessas de investigar atos do passado ou qualquer coisa semelhante. Tem uma investigação em andamento, mas até agora nenhuma atitude tomada. E mais do que isso, nós precisamos de serenidade nas decisões judiciais. Nem quem quer investigar demais, nem quem quer investigar de menos. Os juízes têm que falar nos autos. É isso que manda a lei e é isso que manda o bom senso, Pedroso. Olha só, essa é uma novela que deve estar todo mundo cansado. A gente acompanha agora, o Marco trouxe elementos importantes, que é a necessidade de serenidade no processo judicial. A gente tem que começar a separar as coisas sobre essa correição. O primeiro ponto é o seguinte: todo servidor público, seja ele advogado, juiz, promotor, governador, deputado, agente administrativo, assistente social, sociólogo, enfim, todo servidor público, eles têm que estar aberto e pode ser alvo de qualquer tipo de investigação sobre a sua conduta. Inclusive, você tem o regimento da magistratura, você tem o regimento do servidor público, ou seja, você tem o estatuto que diz quais são as atribuições e as obrigações. Então todo mundo tem que estar ali apto a ser investigado para verificar se atuou de forma correta, de acordo com o que diz a lei. Então essa correição, num primeiro momento, ela não tem nada, não tem nenhum problema. Todo mundo pode ser alvo, sim, e deve ter seus atos muitas vezes revisados para que se perceba se ninguém cometeu nenhum tipo de abuso. Então, normal, eu espero que inclusive todos os agentes envolvidos na Lava Jato,
tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, sejam ali, já que você tem investigação nas duas esferas acontecendo, todo mundo seja ali avaliado e dali, se teve alguém que cometeu excessos, punidos. Agora, punidos e investigados em atos que eles cometeram. Não pode ter nenhum cunho político, você não pode ter nenhum desdobramento simplesmente por desgostar de determinada pessoa. Ou mais do que isso, você percebam, as correntes e os ventos da política mudaram e daí algumas pessoas querem mudar o entendimento do que a Operação Lava Jato fez. Nós não podemos esquecer o legado que a operação deixou. Você teve ali pessoas que foram investigadas, você conseguiu acessar o topo da pirâmide do Brasil, você trouxe ali grandes empresários que eram corruptos, outros que eram corruptores e todos eles foram punidos, admitiram seus crimes, devolveram dinheiro. Então, a gente não pode permitir que a história seja reescrita simplesmente por aqueles que não gostam do resultado daquilo que aconteceu. Então, se tiveram excessos, devem ser punidos, mas a gente não pode jogar ali o bebê junto com a água do banho. A Operação Lava Jato é um legado importante do Brasil, talvez precise de aperfeiçoamentos, mas a gente não pode esquecer que muita coisa positiva veio. Apesar de que boa parte da lei, né, que possibilitou inclusive essas investigações, a gente já viu ser desmontada no Congresso. Mas fica ainda a esperança de que tudo seja passado a limpo, Mark, e que os corruptos permaneçam de alguma maneira punidos e que os bonzinhos ou os mocinhos não sejam no final do dia eles os punidos. É importante verificar se aconteceram excessos justamente para aprender com os erros. E por que é importante reforçar isso? Boa parte das decisões, até das sentenças da Lava Jato, estão sendo anuladas por causa de questões processuais, né? Há casos em que a regra foi mudada, como o caso de alguns locais de julgamento, né? Algumas jurisdições, isso foi mudado ao longo do procedimento. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que Curitiba era a vara responsável, depois trocou de ideia e repassou outras varas, o que fez com que alguns processos reiniciassem, e aí a prescrição, que é o tempo que o Estado tem para punir alguém, ocorreu. Então, os processos foram anulados por questões processuais, mas também há casos que algum excesso ou outro são utilizados pelos advogados para conseguir até decisões favoráveis a seus clientes. Então, o Pedro já falou bem, a Lava Jato é um legado importante para a sociedade brasileira, mas se aconteceram excessos, temos que acompanhar se eles de fato ocorreram ou se são narrativas que estão sendo jogadas ao vento. Se ocorreram excessos, é importante que o Judiciário aprenda com eles para que isso não ocorra novamente.